Olá, família. Vamos para mais o evangelho de hoje, né? Capítulo 23, Moral Estranha. Este capítulo é maravilhoso, é bem interessante e o nome mesmo já diz, Moral Estranha, vem explicar algumas passagens, algumas passagens de Cristo, algumas passagens bíblicas que atribuíram essa fala a Cristo e que ou foi muito mal compreendida e interpretada pela pobreza da língua hebraica, ou Cristo nunca as disse, porque contradiz a própria doutrina dele, que prega sempre o perdão, o amor ao próximo, a caridade, né, assim, o auxílio, a elevação moral, dizer palavras que é contra o que ele prega, o que ele pregava, que diz que se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, e mulher e filhos, irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então seria algo contrário aos ensinamentos de Cristo, né? Que sempre pregou amor ao próximo e colocou uma responsabilidade a mais ainda sobre os pais, né? A gente já teve essa aula. Então aqui vem explicar que ou não foi Cristo que as disse, ou elas foram mudando tanto e mudaram tanto em suas transcrições que mudaram as palavras colocadas, porque pela pobreza de palavras hebraicas, não tem como a gente fala aqui hoje, eu gosto menos disso aqui, eu gosto mais daquilo ali. Ou era ama ou era odeia. Então, dá para se criar uma grande diferença numa conversa, invertendo essas palavras, né? Eu não gosto muito, não, eu odeio. É algo bem diferente, né? Bem distante uma coisa da outra. A nossa linguagem, que é muito rica, a língua portuguesa, a gente sabe bem disso. Outra passagem, abandonar pai e mãe e filhos, que também vem dizer a mesma coisa. E todo o que deixar por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, o pai, a mãe, a mulher, os filhos, as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Então, vem dizer que Cristo aproveitava de todas as oportunidades para trazer ensinamento. Isso é um fato. Por isso a Bíblia é escrita em parábolas. Qualquer oportunidade que Cristo encontrava para ensinar os seus discípulos ou quem estivesse ao seu lado, ele aproveitava, como tem a passagem da figueira seca, né? Então, mas muitas coisas foram mudadas, né? E algumas coisas foram mal interpretadas ou algumas coisas foram acrescentadas, na qual ele nunca as disse. Então, esse capítulo vem explicar isso. Tem outra passagem interessante aqui também, que é deixar os mortos enterrar os seus mortos. Que o homem chega a Cristo e Cristo pede para ele seguir ele. Ele fala, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E ele fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos e tu vai e anuncia o reino de Deus. E aí também pode ser muito mal interpretada. A piedade familiar, como que Cristo poderia não permitir que um homem enterrasse seu pai, né, para seguir ele? Mas aqui ele deixou um ensinamento, que ele foi bem explícito, deixe que os mortos enterrem seus mortos e tu vai e anuncia o reino de Deus, dizendo, a carne só está ali e anuncia o reino de Deus, que é o reino espiritual, que o espírito do seu pai já não está mais ali, né? Nós, dentro da nossa crença de Umbanda, temos essa compreensão
de que o espírito resolve com o espírito e a carne trata com a carne, não é? Podemos observar em muitas ocasiões nas giras a espiritualidade se dirigindo aos espíritos e não à matéria e não à carne, e conversando e dialogando, porque eles se tratam entre eles. Não tem como a gente julgar quem a gente não conhece, e mesmo quem a gente conhece não cabe a gente julgar. Mas a gente não tem como fazer uma interpretação de quem a gente não conhece, não sabe a história, não sabe os fatos, não tem conhecimento da vida, não é? Então, como pode alguém falar de mim sem me conhecer? Se eu sou bom ou se eu sou ruim, não é? Então o espírito trata com o espírito e a carne com a carne. Somos muito limitados aqui na Terra e a espiritualidade é ampla e é uma só. Ainda que queiram dividir aí a espiritualidade, ela é a mesma. Tive uma fantástica aula a respeito disso dentro do templo, que a Terra é uma vibração umbralina, é um mundo material, onde muitos espíritos, em maior número de habitantes são os espíritos, e aqui circulam por toda parte espíritos perdidos, espíritos escravizados, espíritos trevosos e espíritos de luz, não é? E eles coexistem. Eles coexistem. Eles se esbarram o tempo inteiro. Eles vivem numa lei de respeito. E aí os da lei e os fora da lei, né? E aí a conversa é diferente. Mas não é assim, né? Esse alvoroço todo, né? Um guia de luz saindo na rua e batendo em espírito escravizado e perseguindo quiumba. Não é essa bagunça assim. As coisas são muito mais complexas. Eu não vou entrar nesse assunto, mas para explicar. Então, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Nessa passagem ele quis dizer exatamente isso, que ele fosse pregasse então o reino de Deus, que é espiritual, que a vida é eterna, que não existe o fim da vida, só existe o fim da matéria. A morte só se dá na carne, no espírito não, né? E eu acho que a máxima desse capítulo é uma parte que Cristo a disse mesmo, ele mesmo falou isso, e que causa muita controvérsia ainda nos dias de hoje, muita especulação sobre isso, que é: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. E vem a explicação, o porquê disso. Fica fácil entender, quem conhece a história de Cristo, que ele já sabia, ele já anunciou aqui, que o que iriam fazer com a pregação dele, com a história dele, seria muito mal interpretada, iriam cometer mortes sangrentas em nome dele, vamos falar assim, que é contra tudo que ele pregou e tudo que ele fez em vida. E ele foi o primeiro a sofrer isso, né? Foi julgado e morto, condenado à morte, e das suas condenações foi blasfêmia, por dizer que ele era o filho de Deus, né? Então ele já foi o primeiro que sofreu essa morte horrível, pregando a paz e o amor e a caridade, né? E sabemos, na história da humanidade, as guerras mais sangrentas foram as guerras de religiões. O cristianismo mesmo tem outras crenças que ainda nos dias de hoje ainda cometem grandes barbáries em nome de Deus. Infelizmente isso acontece. Mas em outros países já deu uma acalmada, vamos falar assim. Mas a história é sangrenta, ela é muito triste. Para quem busca conhecimento da história aí, na época de Inquisição mesmo, não era fácil. E um homem carregando uma cruz, uma representação do Cristo, fazendo algo completamente contrário à sua pregação. A pregação de Cristo era amor, era perdão, era respeito, era caridade. E jamais ele disse em algum momento: quem for contra a minha verdade, mate, destrui, persiga. Pelo contrário, né?
E ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, nós, umbandistas, ainda somos discriminados e perseguidos e somos cristãos. Não aceitam que nós somos cristãos. A única religião brasileira, não confundem com outras crenças afro-brasileiras. Nossa, é uma crença, é uma religião brasileira cristã que segue os preceitos do Cristo. Só que o nosso Cristo é diferente. A nossa fé é diferente. Mas o Deus é o mesmo. Não somos politeístas. Nós acreditamos em um único Deus que criou tudo e a todos. E uma de suas primeiras criações, seguindo a nossa crença, foi os orixás, que nada mais são do que os elementos da natureza, as forças da natureza. As matas, os rios, as rochas, esses são os orixás cultuados pela Umbanda, e não santos, e não deuses, né? Então, nós somos cristãos e a nossa salvação é diferente e o nosso Cristo é diferente, porque o nosso Cristo levanta a bandeira da paz, ele não está crucificado e morto no nosso congar, ele é o primeiro e ele está de braços abertos, né? E prega o amor, o respeito, a caridade, o melhoramento moral, a evolução do espírito, a igualdade entre todos os seres. Por isso a Umbanda é uma religião de porta aberta, que ela não tem preconceito com ninguém, sem preconceito com crença, com cor, com raça. Nós não temos isso, não nos é ensinado isso. Qualquer religioso entra dentro da Umbanda e é bem recebido, ele vai tomar um passe, ele vai conversar com o guia, porque nós não levantamos a bandeira de nós somos os únicos que seremos salvos. Nossa crença não é salvacionista, ela é evolutiva. Não dizemos que nós pertence a nós o conhecimento da verdade, também não é assim. É a troca de conhecimentos. No anúncio da nossa crença, o Caboclo das Sete Encruzilhadas já bem o disse. Será uma religião de porta aberta, e onde será permitida a entrada de todos, e com quem sabe mais aprenderemos, e com quem sabe menos ensinaremos. Não teremos preconceito com ninguém, não haverá barreiras para nós. E não é aceito, porque nossa crença é uma fé racional, não é uma fé cega, e nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda sofremos discriminação. Nós aqui do interior é muito maior, né? E o mais engraçado é que o preconceito parte de crenças cristãs, que se dizem cristãs, quando na verdade a prática foge dos ensinamentos do próprio Cristo, que era o respeito, o amor ao próximo, né? E a igualdade de todos os seres como filhos do mesmo Deus. E levantamos sempre a bandeira da paz, e Cristo veio dizer que havia separação e iria existir separação mesmo, mas o que acontece com crença, dogma, seitas que não carregam a bandeira da verdade, elas mesmas se perdem e a verdade sempre prevalece. Então tentaram aí queimar o nome de Cristo, vamos falar assim, usaram o nome dele em mortes tão sangrentas, né? E por perseguições tão horríveis. Nossa história disso, a humanidade sofreu muito com isso. Nós umbandistas hoje, se fôssemos na época da Inquisição, seríamos queimados vivos de novo, né? E ainda hoje nós vemos aí relatos de templos sendo queimados e destruídos. Infelizmente ainda existe, mas nós persistimos com muito orgulho dentro da nossa crença, porque já era predito por Cristo que a verdade ela choca mesmo, e a Umbanda tem esse poder gratuito de ensinar o homem que ele carrega todo o poder, que ele é uma centelha divina, que ele tem de buscar o progresso e o melhoramento moral. E isso perturba muito algumas pessoas e algumas crenças, que
o que fizeram com o cristianismo foi manipular para conseguir constituir um poder sobre os homens e dizendo que Cristo, Deus está aqui, a salvação está aqui e é necessário fazer isso ou aquilo, né? A Umbanda não é assim, graças a Deus. Pregamos muito a busca do conhecimento, né, dentro da nossa casa. É dito para todos os filhos: busque conhecimento, vai descobrir conhecimento e busque dentro, porque o conhecimento e o poder está dentro, não está fora, a paz habita dentro, você é o templo, né? Nós somos o barco, quem decide somos nós, o caminho que seguimos. E isso é muito gratificante, que é uma fé racional, não é uma fé cega, que não leva à idolatria, que por idolatria muitas coisas horríveis acontecem, né? E nós não saímos pregando aos quatro cantos a nossa crença, mas recebemos todos de braços abertos, que estão em busca de auxílio espiritual, né? Sem preconceito nenhum, de nenhum sentido. Não tem preconceito dentro da Umbanda, e não deve haver. Se estiver escrito Umbanda, não deve haver. É um dos preceitos da Umbanda, né? É o não preconceito. E muitas crenças desde a história, depois de Cristo, usaram de má fé a história dele, manipularam, criaram dogmas separatistas, né? Que separou as grandes massas, vamos falar assim, e ainda persistem algumas crenças materialistas na Terra que dizem que a salvação está com eles, não está com o resto, e isso em si incentiva a separação, incentiva o preconceito, e não é essa a máxima de Cristo. A máxima de Cristo é o amor, a igualdade entre todos, a humildade, a indulgência, a benevolência, a evolução moral, né? Para que atinjamos então um dia para que a gente consiga um dia alcançar nossa evolução espiritual, né? E não simplesmente uma existência só e ser salvo, não. Prega a responsabilidade dos atos, das ações do ser humano, porque ele tem a capacidade de criar o que ele quiser para ele, só que a sementeira é livre e a colheita é obrigatória. Essa é a grandeza da nossa crença, de trazer a responsabilidade para dentro da gente, que nós somos capazes de escrever nosso caminho, e temos que escrever com responsabilidade, porque nossa crença não tem demônio, não tem diabo, nossa crença não tem inferno, não é assim, não é salvacionista, ou vai para o céu ou vai para o inferno, não é assim, existe Deus e existe o diabo, não, nossa crença não prega isso. O inferno é um estado espiritual, que podemos viver esse inferno até mesmo aqui na Terra. E o diabo, vamos falar assim, vamos colocar como sombra, né? E todos temos. Aprendemos que nosso pior inimigo somos nós mesmos. E nosso melhor anjo somos nós mesmos. Pra gente, né? Que ninguém tem a capacidade de atacar a gente mais do que nós mesmos. E de nos elevar também mais do que nós mesmos. Energias iguais se atraem. Então este é o capítulo de hoje, é interessante a leitura, vem elucidar essa parte que tantas barbáries fizeram na Terra com o nome de quem mais pregou o amor ao próximo e o respeito e a caridade e tudo que é de bom, né? O perdão, e fizeram tantas guerras no nome dele, tantas guerras sangrentas, tantas manipulações, tentaram angariar poder e ainda tentam, fazendo uma pregação completamente espiritual de um homem que disse: meu reino não é da terra, trazer isso para o campo material, né? Querendo que as pessoas vivam essa única vida aqui, buscando riquezas que não vão levar. É o contrário da pregação do nosso Mestre Cristo, né? Então, é isso, família. Amar a Deus sobre todas as coisas,
a seu próximo como a ti mesmo, perdoar 70 vezes 7, buscar conhecimento, melhoramento moral, descobrir que a paz é dentro, não é fora. E essa é a nossa busca diária de aprendizado, de se conhecer um pouco mais, de se melhorar um pouco mais a cada dia, com as dificuldades de todos os espíritos encarnados têm. Ninguém é melhor que ninguém. Somos todos uma grande família em busca do mesmo sentido, a evolução espiritual. Espero ter auxiliado com a aula de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.